Olá pessoal, neste vídeo eu vou criar uma filter que simula um recartilhado em uma peça cilíndrica no Solid Edge ST6. Sejam bem-vindos. Eu só gostaria de lembrar o seguinte: o recartilhado ele pode ser basicamente de três tipos. Ele pode ser simples, oblíquo ou oblíquo cruzado. O recartilhado ele é feito normalmente no torno e para essa construção é utilizada uma ferramenta chamada recartilha. Tá? O que nós vamos fazer é o recartilhado oblíquo cruzado. Perfeito? Então vamos começar aqui clicando em Application Button, New, Isopart. Vamos abrir um documento novo de peça. Eu vou mostrar os planos aqui para ficar mais fácil a construção. Vou selecionar o elemento linha, vou travar aqui no plano frontal, clicar Ctrl H para posicionar e vou criar as linhas aqui da nossa geometria. Vou fazer uma revolução. Então eu vou criar uma geometria como segue aqui. Ó. Olha só, rapidamente criei um L. Vou pegar a ferramenta de dimensionamento de raio, de diâmetro, aliás, e vou colocar aqui 25 milímetros para esse diâmetro. Tá? E vou selecionar também esse diâmetro aqui. Ó. Vou colocar 100 milímetros para esse. Ok, vou pegar aqui Smart Dimension, vou colocar para essa medida 15 milímetros e para essa medida aqui, ó, 55 milímetros. Pronto, está criado o nosso sketch para a revolução. Vou clicar aqui no cadeadinho para destravar o plano. Vou esconder aqui os planos de referência, selecionar a região, clicar nessa bolinha do Triad e trazê-lo aqui, ó, para essa linha, perceberam? Quando eu coloco aqui, automaticamente ele habilita esse volante e podemos clicar sobre o volante e digitar aqui 360 para a criação da revolução. Clique fora com o botão esquerdo, está pronto a revolução. Criado a revolução, eu vou selecionar aqui, ó, em More Planes, né, que é o More Planes, a opção plano tangente. Vou selecionar essa superfície e vou criar um plano tangente a essa face na posição 0. Só digitar 0 aqui e aí ele vai fazer a criação de um plano tangente a essa face no ângulo 0. Vou clicar aqui em aceitar. Vejam, o plano foi criado. Vou selecionar a ferramenta de linha e vou desenhar uma linha nesse plano criado. Então, quando eu passo o mouse aqui em cima, eu posso clicar tecla F3 para que trave o plano. Olha, observe aqui o cadeadinho para desenho nessa posição. Vou clicar Ctrl H para que ele fique normal a tela e vou criar uma linha a partir desse quadrante. Olha só, vou clicar aqui em linha, a partir desse quadrante para cima a 45 graus. Vejam, vou colocar aqui 45 graus. Pronto. Feito isso, um esboço está criado. Agora eu vou selecionar essa face e essa linha para que eu projete esse esboço nessa superfície. Para fazer isso, eu vou selecionar aqui a aba Surfacing, escolher a ferramenta Wrap, Sketch, seleciono a face do cilindro, aceito com o botão direito ou então clicando na setinha verde, seleciono o esboço e clico em aceitar. Vejam, uma curva foi projetada nessa superfície. Clique em Finish, Cancel, pronto. Criado a curva, temos que criar um plano que seja normal a ela para a criação do perfil do entalhe. Para isso, venha em More Plane, selecione Normal to Curve, escolha a curva e clique na extremidade dela. Veja, um plano de referência é criado ali. Vamos selecionar a ferramenta de linha, posicionar o mouse sobre o plano criado e clicar F3 para travá-lo. Clique Ctrl H para fazer aqui para que ela fique normal, né, para ficar de frente com o plano. E vamos desenhar um triângulo, olha só, utilizando como referência a nossa linha, o nosso sketch, o sketch que criamos primeiro aqui para a criação da curva. Crie uma linha aqui assim, ó, nessa posição. Coloque uma relação de perpendicularidade entre a linha e o sketch anterior. Selecione aqui, ó, Connect, escolha o centro dessa linha criada e clique sobre o sketch anterior. Vamos clicar aqui em linha novamente e vamos desenhar um esboço dessa forma. E vamos colocar um ângulo de 90 graus aqui entre as linhas.
Vamos colocar uma dimensão utilizando Dimension Between, desse ponto a essa linha, utilizando By To Point, e vamos dar uma cota de 2 milímetros. Vamos arrastar o nosso esboço para cá e vamos colocar uma outra cota, Distance Between, entre esse ponto aqui da nossa curva, olha só, entre esse ponto do triângulo a esse ponto da curva, de 1 milímetro. E notem que o esboço ficou totalmente definido. Clique no cadeadinho para sair e pronto. Podemos criar agora a nossa extrusão, o nosso corte por sweep. Você pode esconder aqui, ó, esse esboço, né, esse sketch, para facilitar a visualização. Selecione a ferramenta aqui, ó, Cut, Sweep Cut, né, Sweep Cutout. Mantenha as configurações como indicado aqui, no Merge, normal e tangente contínuo para Single Path. Clique em OK, selecione a curva, clique em Aceitar e clique no esboço do triângulo. Ótimo. Veja que já está mais ou menos pronto aqui. A única coisa que devemos selecionar é esse item para posicionar um eixo para que ele mantenha a curvatura contínua a esse eixo. Selecionado, clique em Finish, Cancel. Vejam, um cutout foi criado com entalhe. Sobraram aqui alguns pedacinhos, né? Olha só, essa face aqui que não é adequada. Então eu vou esconder esses planos aqui na árvore de projetos, vou esconder também a curva e vou clicar sobre essa face e clicar na seta e arrastar para fora da peça. Veja, já resolvi esse probleminha. Clique aqui, clique na seta e arraste para fora da peça. Pronto. Estamos com um cutout criado, ok? Para remover essa facezinha que sobra aqui, também você pode utilizar um outro recurso que é bem mais simples, só clicar Delete. Ó. Veja, ele já some também. Selecione a face, clique Delete, ele já some. Vamos agora criar o nosso pattern, né, o nosso padrão. Clique na Filter, né, Cutout, vem aqui nessa seta do lado, clique em Circular. Ok, devemos agora selecionar um eixo. Então, vejam, quando eu posiciono aqui, ó, sobre essa superfície, ou essa aresta, ele já posiciona o nosso eixo de rotação lá no meio. Veja, tem que selecionar aqui o cutout, clicar aqui, selecionar circular e escolher o eixo de rotação. Se tiver difícil de fazer essa seleção, habilite aqui, ó, a base e clique no eixo Z. Olha só, ficou mais simples agora. Posicionado, ele já dá uma pré-visualização de como ficará o nosso recurso. Podemos colocar a quantidade aqui, vamos colocar 35 para esse item. Lembrando que essa operação ela carrega demais, né, o nosso projeto, nosso desenho. Então você tem que ver realmente se você quer fazer isso aqui, porque uma vez que iniciou ele fica muito carregado, tá? Então eu vou colocar 40 aqui. Veja que eu edito da seguinte forma: seleciono aqui o item na árvore de projetos, clico aqui nesse texto e aí eu tenho a possibilidade de clicar na quantidade, alterar a quantidade, tá? Então está criado aqui o nosso pattern. O que devemos fazer agora é criar um espelhamento desse recurso criado, desses dois recursos. Para isso, selecione ambos na árvore de projetos, clique na ferramenta de espelho, ou Mirror. Clicado aqui, eu devo selecionar o plano de referência. Eu vou utilizar o plano Right. Veja só, eu vou clicar sobre ele aqui na nossa árvore de projeto, na nossa área gráfica, e essa operação pode demorar um pouco. Pronto, uma vez que foi criado aqui o nosso recurso, vejam, ele cria na árvore de projetos um grupo contendo as filters que foi utilizado para o espelhamento. Porém, o corte não foi executado, ele criou apenas superfícies, isso aqui não está atarrachado, ou seja, inserido na árvore de projetos, como um recurso. Devemos fazer uma outra operação ainda, que é a seguinte: ó, vir aqui em Add Body, clicar em Subtract, escolher a peça que será subtraída dessa filter, aceitar e escolher aqui, ó, diretamente na área gráfica, esse grupo que foi criado. Feito isso, essa operação pode demorar um pouquinho, tá? Mas, e aí eu devo clicar em aceitar.
Também pode demorar um pouco essa operação, sempre carrega um pouco o Solid Edge fazendo esses recursos, tá? Olha só, está pronto, está criado aqui o nosso recartilhado. Para ficar mais bonitinho um pouco, podemos criar ainda uma revolução cortando, criando um chanfro. Eu vou criar um chanfro aqui, ó, nessa posição. Eu vou colocar sem dimensão, tá? Você coloca aí uma dimensão adequada para o seu chanfro. Aí eu seleciono a área do triângulo que eu acabei de criar, pego aqui o nosso tríade, né, o nosso volante, e posiciono no eixo Z aqui, olha só, e clico no volante e coloco uma dimensão, um ângulo de 360 graus. Veja, pronto, clico fora na área gráfica e um corte está criado. Já criamos aqui o nosso recartilhado e também um chanfro, tá? Pessoal, espero ter ajudado mostrando como criar aqui um recartilhado no Solid Edge, porém eu aconselho a não fazerem esse tipo de operação, porque ele deixa o arquivo muito grande. Eu aconselho fazer o seguinte, vejam, está vendo aqui essa peça que criei? Eu vou mostrar um recartilhado aqui na renderização da peça. Olha, parece realmente que foi utilizado um recartilhado, porém com a utilização de texturas no ambiente era. Tá? Então, sempre que formos criar uma peça que deve ter uma apresentação bonita, vamos utilizar o recurso do Era para dar texturas para essa peça. Podemos falar sobre isso num próximo vídeo. Até lá!